Olá, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Herzog aqui contigo no canal Soluções Criativas para falar de xadrez e de personalidade neste sábado, né? Porque sábado é o dia que a gente fala desse assunto. E como é que será que a personalidade da gente influencia o nosso xadrez? Trago aqui para a gente conversar sobre esse tema, a personalidade de um grande enxadrista. Nada mais, nada menos que Emanuel Lasker. E como é que era a personalidade desse enxadrista? A gente vai falar um pouco sobre a vida dele aqui e aí isso vai transparecer um pouco, né, sobre o jogo dele. Então, Lasker era um matemático e filósofo, né, bastante renomado, inclusive chegou a se tornar doutor em matemática, né? Uma curiosidade, ele era amigo pessoal do Albert Einstein e no xadrez ele foi campeão mundial nada mais, nada menos do que de 1984, quando ele derrotou o Steinitz, até o ano de 1921, quando ele foi derrotado pelo José Raul Capablanca, né? E ainda dentro do universo da curiosidade, aí, ele, quando se tornou doutor em matemática, fez a sua tese de doutorado sobre séries de limites de convergência, publicada em 1901. Olha só que interessante, né? Então a gente vai estar acompanhando partidas do Lasker aqui e falando sobre a personalidade e o jogo, né, desse jogador. Sabendo que ele é um matemático, né, a gente pode esperar posições com alinhamento de peças, né, posições com uma certa geometria. Por que estou afirmando isso? Porque a mente dos matemáticos costuma ser assim, uma mente direcionada para a ordem dos processos, a ordem dos posicionamentos, certo? Porque essa é a inteligência que eles desenvolvem, a inteligência que eles trabalham. Ainda assim, ele era conhecido como um jogador que trabalhava o aspecto psicológico, muitas vezes entrando em variantes assim e linhas não tão favoráveis, para que o jogador adversário desse uma relaxada e aí ele colocasse alguma preparação dele em dia ali, né, e conquistasse a vitória. Então, Lasker está de pretas aqui nessa partida e nós estamos vendo uma defesa siciliana, né? Ocorre que não aconteceu troca aqui nesse centro, né? Ele partiu para esse universo de uma siciliana dragão, né, onde esse bispo vai para G7, né? E aqui você vê, né, que as brancas posicionaram suas peças nesse perímetro e Lasker, né, tá com uma proposta mais resguardada, digamos assim, mantendo as suas peças aqui nessa zona. Então a branca já se posiciona para avançar e o Lasker permanece nessa zona aqui. Temos as capturas. Lasker avança minimamente, né, o peão e se reposiciona. Esse jogo, você vê que possivelmente,
né? A gente não conhece tanto desse jogador, esse Ponce aí, para afirmar que ele talvez seja um matemático também, né? Mas você pode concordar comigo que ele tinha, de certa forma, uma forma de pensar o jogo muito parecida com o nosso analisado de hoje, né? Então você repare aqui que não existe peças muito fracas, né, no jogo do Lasker aqui. Não tem nenhuma peça que não esteja sob defesa. Enquanto aqui, né, no jogo das brancas, tem essas duas aqui que, digamos assim, não estão tão favoráveis, né? E aí, temos essa troca aí de bispos. E o Lasker vai demonstrar toda uma inteligência espacial agora. Ele tinha, de certa forma, paciência para manobras, né? E você está vendo aqui que nessa partida ele conserva, né, a estrutura aqui no entorno do rei, né, enquanto ele vai manobrando mais lentamente. Aqui tem essa ameaça indireta à dama, né? E ele vai conquistando espaço aos poucos, ó. Aqui conquistou esse peão e agora a torre vai para esse canto. E aqui essa estrutura que ele conservou agora sofre ataques, né? Mas ele vai se defendendo, né, habilmente. Então você vê que ele era um cara muito inteligente para cálculos. Talvez ajudado, né, por essa inteligência matemática dele, que nessa passagem, por exemplo, a dama que parece estar isolada, né, defende esta torre, né, junto com o cavalo e com o rei, né? Enquanto este cavalo, super ultra mega bem posicionado, né, apoia esse peão. Então ele tinha isso, né, de uma habilidade, né, de cálculo super interessante, né? Ele propõe essa troca aqui agora, né? O adversário vai na dele. E aí aquela torre que parecia que não servia mais para nada, dá o cheque e vence a partida. Por que essa torre vence essa partida? Por conta de simplificações, né, as quais aí que poderiam estar acontecendo aqui, ou se o rei inventa de descer para cá, o cavalo vem aqui e leva essa torre e possivelmente o outro cavalo, né? Olha só que interessante. E aqui então nós veremos uma partida a mais, né, do Emanuel Lasker para seguir nossa descoberta aí sobre a personalidade desse jogador. Desta vez ele está de brancas contra o Capablanca, jogando também uma siciliana aí, né, que agora foi para uma variante mais clássica. E você vê que de brancas, né, ele faz
estratégia um tanto diferente. Posiciona suas peças aqui nesse perímetro, né? Enquanto Capablanca tá por um jogo muito parecido com o que o Lasker fez, né, na outra partida, né? Aí o Capablanca vai avançando lentamente naquele lado, domina o perímetro, e você vê o Lasker trocando peças aqui. Eu acho esse lance muito duvidoso, esse avanço de peão, assim, extremamente duvidoso, né? Porque parece muito distante, né, de um ataque a essa estrutura aqui. Mas isso é a minha visão, né? Eu teria feito algo diferente. Então Lasker, né, se organizou para atacar nesse espaço, né, e o Capablanca para atacar nesse espaço aqui, onde o Lasker não tem tantas peças, né? Aí agora, essa forma que o Lasker encontrou de fazer a transição para aquele lado, muito por conta desse peão aí que permitiu o avanço desse outro aqui, não que inutilizou o ataque dele, né, mas permitiu ao Capablanca manter fechado. Então, não sei se foi esse detalhe específico, né, mas você está vendo aqui, né, trocas de peças, ameaças diversas, né, e o Capablanca partindo para aquele universo característico dele, né, de simplificações. A parte de peões, né, eles estão rigorosamente iguais, né? Porém, o Capablanca tem espaço para trabalhar, né, o seu jogo. E agora ele vai acabar vencendo com uma série de ameaças aí que o Lasker acaba não conseguindo conter. Né? Ó, e este peão aqui, apoiado por esse e por esse, sustentando toda a defesa, né, do rei do Capablanca. Então ele foi defenestrado nesta oportunidade, digamos assim. Embora ele tivesse aqui, né, algo no que se apoiar, né, acabou escolhendo abandonar esta partida, né? Ele talvez, se conseguisse trocar essas damas aí, teria a sua oportunidade, né? Não sabemos, abandonou. Então, para a gente só concluir aqui a análise sobre esse jogador, né?
Veja bem como que é uma inteligência matemática em ação. Ó. Os dois triângulos aqui, né? Um quadrado. A formação dessas peças aqui. Realmente tudo muito interessante. Ó. Porém, o plano para conquistar o território aqui no meio desse batalhão aqui talvez tivesse que ter sido outro. Né? E aí nem a maravilhosa habilidade de cálculo dele, né, foi suficiente aqui. Talvez um bispo aqui, né? Então, não sabemos. Não sabemos o que faltou para ele. E podemos pensar o seguinte, né? Para algumas pessoas é mais prático, para outras é mais difícil pensar essas decisões que são estratégicas, essas decisões que às vezes são matemáticas. Cada pessoa tem a sua característica e isso, de alguma forma, influencia no seu jogo. Por isso, desenvolver a mentoria rumo ao centro do jogo, para que você possa olhar aí para a sua percepção, a sua reação, e a partir disso, conquistar consistência. E como é que funciona isso? É um programa de 21 dias, onde a gente joga muito xadrez, você principalmente, né? E no acompanhamento que é feito, nós vamos identificando características do seu jogo, características da sua personalidade e realizamos os ajustes necessários aí para você conseguir performar com mais consistência aí nos torneios de xadrez que você participa. Vou melhorar meu ranking? Talvez sim, mas não necessariamente porque você vai aprender sobre xadrez, porque eu não vou te ensinar nada técnico de xadrez a princípio. Nós vamos só realizar ajustes pontuais em coisas que são do extra-tabuleiro, né? Mas que influenciam muito no tabuleiro. Então, se essa influência estiver positiva, existe sim a tendência de você vencer mais partidas e eliminar erros que talvez estejam derrubando você hoje, né? Por conta de você não conhecer bem a si mesmo e certas respostas que talvez estejam acontecendo aí e você nem sabe de onde elas vêm e nem como você é responsável por elas. Aí fica difícil, né? Se o inimigo sou eu mesmo e eu não sei como ele age, né? Então, bora lá conhecer as suas possibilidades e usá-las a seu favor. Clica no link da descrição e pede o teu orçamento aí para que a gente possa trabalhar junto, certo? No mais, eu te agradeço por existir e por me assistir e te convoco. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Da vida